Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no capítulo 36 do livro Atos dos Apóstolos. Nós lemos assim: Enquanto permanecia em Corinto, Paulo teve motivos para sérias apreensões com respeito a algumas das igrejas já estabelecidas. Através da influência de falsos ensinadores que se tinham levantado entre os crentes em Jerusalém, a divisão, heresia e sensualismo estavam rapidamente ganhando terreno entre os crentes na Galácia. Esses falsos ensinadores estavam misturando tradições judaicas com as verdades do Evangelho. Desconsiderando a decisão do Concílio Geral de Jerusalém, impuseram aos crentes gentios a observância da lei cerimonial. A situação era crítica. Os males que haviam sido introduzidos ameaçavam destruir rapidamente as igrejas da Galácia. Paulo tinha o coração cortado e a sua mente estava contristada por essa franca apostasia da parte daqueles a quem ensinara fielmente os princípios do Evangelho. Imediatamente ele escreveu aos enganados crentes, expondo as falsas teorias que tinham aceitado, e com grande severidade repreendeu a todos os que estavam apartando da fé. Após saudar os Gálatas com as palavras graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, dirigiu-lhes estas palavras de penetrante reprovação: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O apóstolo aconselhou os crentes gálatas a considerarem cuidadosamente a sua primeira experiência na vida cristã. Assim, Paulo colocava os crentes da Galácia perante o tribunal de sua própria consciência e procurava detê-los em seu caminho. Quão diferente da maneira de Paulo escrever à igreja de Corinto foi o caminho que ele seguiu em relação aos Gálatas. Os coríntios haviam sido vencidos pela tentação. Nas igrejas da Galácia, aberta e descaradamente, estava o erro suplantando a mensagem do Evangelho. Cristo, o verdadeiro fundamento da fé, fora virtualmente renunciado pelas obsoletas cerimônias do judaísmo. O apóstolo viu que, para que os crentes da Galácia fossem salvos dos perigosos meios que os influenciavam, as mais decisivas medidas deviam ser tomadas. Em sua carta aos crentes gálatas, Paulo recapitula brevemente os incidentes principais relacionados com a sua própria conversão e com a sua experiência cristã primitiva. Por esse meio, ele procurava mostrar que foi através de uma especial manifestação de poder divino que ele havia sido levado a ver e abraçar as grandes verdades do Evangelho. Foi mediante instrução recebida do próprio Deus que Paulo foi levado a advertir e a admoestar os Gálatas de maneira tão solene e positiva. O apóstolo Paulo exortava os Gálatas a deixar os falsos guias por quem haviam sido desviados e a voltar à fé que havia sido acompanhada por evidências de aprovação divina.
Os homens que os haviam procurado desviar de sua fé do Evangelho eram hipócritas, de coração não santificado e vida corrupta. Sua religião era feita de um conjunto de cerimônias, por cuja prática esperavam ganhar o favor de Deus. Não tinham interesse no Evangelho que requeria obediência à palavra. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Sentiam que uma religião baseada em tal doutrina requeria demasiado sacrifício e assim se apegavam a seus erros, enganando-se e também aos outros. Suprir formas externas de religião em lugar de santidade de coração e de vida é ainda tão agradável à natureza não renovada como o foi nos dias desses ensinadores judeus. Hoje, como então, existem falsos guias espirituais, para cujas doutrinas muitos atentam avidamente. É estudado esforço de Satanás desviar as mentes da esperança da salvação pela fé em Cristo e obediência à lei de Deus. Em cada época, o arqui-inimigo adapta suas tentações aos preconceitos ou inclinações daqueles a quem está procurando enganar. Nos tempos apostólicos, levou os judeus a exaltar a lei cerimonial e rejeitar a Cristo. No presente, ele introduz muitos cristãos professos, sob a pretensão de honrar a Cristo, a pôr em controvérsia a lei moral e a ensinar que os seus preceitos podem ser transgredidos impunemente. É dever de cada servo de Deus opor-se firmemente e decididamente a esses pervertedores da fé e expor destemidamente os seus erros pela palavra da verdade. É surpreendente observarmos a história da igreja e vemos como o inimigo tem trabalhado incansavelmente no sentido de desviar as pessoas de Deus. Os seus métodos são sutis e eficazes. Por isso, requer-se de nós decidida vigilância para que não sejamos presas dos seus artifícios. Jesus nos trouxe a salvação pela graça. Nós não somos salvos pelas obras, não somos salvos por nossa bondade, não somos salvos por nossa obediência, por nossa origem genética, pelas obras da lei que pratiquemos. Somos salvos pelos méritos de Jesus, pelo seu sangue vertido por nós lá na cruz do Calvário. É pela fé em Cristo que nos apoderamos dos seus méritos e que recebemos de Deus a salvação. Não nos custa nada. Jesus pagou todo o preço. Tudo o que temos de fazer é aceitar a Cristo, reconhecendo-o como nosso Salvador, dedicar-lhe a nossa vida e viver em conformidade com a sua vontade. No entanto, isso, que é tão maravilhoso, que não nos custa absolutamente nada, que não exige de nós uma santidade que não temos, uma pureza que não possuímos, obras que não conseguimos realizar. Isso que foi pago totalmente por Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, tem sido muitas vezes deixado de lado e substituído pela busca de práticas humanas, pela busca de obras que nós julgamos nos tornarem merecedores da misericórdia de Deus. É surpreendente que muitos prefiram as obras à graça, prefiram se apegar àquilo que fazem, àquilo que são, àquilo que têm, ao invés daquilo que Deus dá, daquilo que Deus oferece, daquilo que Deus faz por nós. Eu não consigo imaginar como nós, como seres humanos, possamos fazer esse tipo de escolha. Mas Ellen White nos diz que isso é o caminho natural do coração humano. Sabe por quê? É mais fácil mantermos a ilusão de uma vida obediente, de uma vida santa e pura, mantendo uma aparência através de uma pretensa obediência,
de obras que praticamos do que simplesmente nos entregarmos a Jesus e deixarmos que Ele opere a sua salvação em nós. É mais fácil nós pintarmos uma fachada, nós mostrarmos para os outros que nós somos de Deus, que somos religiosos, que somos comprometidos com a vontade do nosso Pai, ao invés de verdadeiramente quebrantarmos o nosso coração e deixarmos que o poder de Deus opere em nós, transformando a nossa natureza, tirando de nós tudo aquilo que é ruim, purificando o nosso coração de todo pecado, de toda malícia, de toda sensualidade, imprimindo em nós a imagem de Jesus. É mais fácil vivermos uma aparência de piedade, uma aparência de santificação, uma aparência de imitação de Deus, ao invés de nos submetermos inteiramente à sua direção, à sua vontade. Submetermos a Deus significa morrermos para nós mesmos. Perdemos o controle sobre a nossa vida. Deixamos que o Espírito Santo dirija os nossos passos, que Deus guie a nossa vida. Só que nós não gostamos de fazer isso. Nós queremos manter controle sobre quem somos, sobre o que fazemos, sobre o que queremos, e por isso nós rejeitamos a direção de Deus. Rejeitamos a graça de Deus. Nós queremos a salvação, mas queremos manter controle. E por isso nós trocamos frequentemente a graça de Jesus pelas obras humanas. Nós trocamos aquilo que Jesus fez por nós pela aparência exterior de piedade. Por isso nós frequentemente julgamos que a cor da roupa, o tamanho das vestimentas, o tamanho do cabelo, as obras que praticamos, a nossa aparência de religiosidade, as obras exteriores, aquilo que nós rotulamos como religiosidade, seja mais importante para nós do que a graça de Cristo operando no nosso coração. Na igreja da Galácia, os pregadores apóstatas estavam desviando os fiéis cristãos do relacionamento com Jesus para voltarem de novo aos rituais, à confiança na sua santidade, nas suas obras, naquilo que a carne pode realizar, ao invés daquilo que Deus faz por nós. Ao se apegarem de novo às tradições da lei cerimonial que foi cravada por Cristo na cruz, eles estavam negando a sua fé em Jesus Cristo. Estavam pregando para o mundo que confiavam mais naquilo que eram e naquilo que faziam, do que naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz por nós. Hoje, a tentação do inimigo não é diferente daquela que foi no passado. Ele continua operando da mesma maneira no seio do cristianismo. Primeiro, Satanás leva as pessoas a negarem a realidade, a validade, a importância da obediência a Deus e a sua vontade, através da conformidade com a sua lei, pela relação de fé com Jesus Cristo. A lei não foi abolida. Ela ainda é importante para nós, mas não pode ser obedecida por nossos méritos, por nossa vontade. É a graça de Jesus que nos capacita a obedecer à lei. Sem relacionamento próximo e íntimo com Jesus, não podemos ser obedientes. Não podemos viver o que Deus espera de nós. Nós precisamos ter um relacionamento vivo com Jesus. E esse relacionamento vivo com Cristo nos capacita a, como resultado, termos uma vida de lealdade, de obediência e de conformidade com a vontade de Deus. Então, tendo Jesus dentro do nosso coração, priorizando o relacionamento com Ele, a nossa vida vai ser coerente com a sua vontade. Hoje, no mundo evangélico, nós encontramos duas vertentes. Os evangélicos mais tradicionais, especialmente os pentecostais raízes, priorizam os costumes e a aparência, ao invés do relacionamento com Jesus. Menosprezam a lei e a graça, e dão ênfase ao comportamento.
Isso é apostasia. É o mesmo pecado que os gálatas estavam cometendo. É apego às obras humanas em lugar da graça divina. Por uma outra vertente do cristianismo, aqueles que estão mais voltados à busca de prosperidade, o diabo leva-os a desconsiderarem a obra de Jesus, dando ênfase aos sacrifícios, aos pactos, às obras que podemos realizar para recebermos as bênçãos de Deus. Mas note que a ênfase é a mesma. É a ênfase naquilo que o homem faz e quer, naquilo que o homem dá para negociar com Deus, ao invés de buscar a salvação pela graça, através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. O Evangelho é simples. Eu sou pecador. Como o salário do pecado é a morte, eu não tenho direito à vida. O meu destino é a morte eterna. Mas Jesus tomou o meu lugar e morreu por mim na cruz do Calvário, dando-me a sua vida. Hoje, pela fé, eu vivo através do Filho de Deus. Na verdade, já estou crucificado com Cristo e permito que Cristo viva em mim, para que, através dele, a vontade de Deus se cumpra na minha vida. A cada dia, mortifico-me, estando morto para o mundo, permitindo que Cristo e a sua vontade reine em mim, para que a salvação seja real na minha vida. Não é o que eu faço, não é o que eu quero, não é o que eu posso realizar, mas é o que Cristo faz por mim, que me garante a vida eterna. Não posso confiar em qualquer outro meio para obter as bênçãos de Deus. Origem familiar, tempo de igreja, posição hierárquica, cargos desempenhados na obra de Deus não acrescentam nenhum mérito. Eu não posso confiar em nada que, como ser humano, eu possa oferecer. Todas essas coisas são inócuas no sentido de trazer para mim a salvação ou as bênçãos de Deus. Que nesse dia renovemos a nossa confiança em Jesus Cristo. Não nos apartemos da fé. Não confiemos naquilo que somos ou aparentamos ser. A salvação tem uma única fonte, um único meio para chegarmos ao céu. E esse meio é o sangue de Jesus Cristo. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.